Boa noite, jovens e adolescentes. A palavra do Senhor diz lá em Salmos 9:10: Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, ó Senhor, não desampararás os que te buscam. E assim nós estamos aqui para mais um culto. E também nós queremos agradecer ao Senhor por nós estarmos aqui para mais um culto, mesmo online, mas nós estamos aqui. E neste momento eu te convido a orarmos ao Senhor. Senhor Deus, neste momento nós agradecemos, Pai, em especial pela nossa vida, pela vida de cada um aqui, Pai, pois nós somos instrumentos na Tua mão. Faça de nós como o Senhor queres, como diz a Tua palavra. Ó Deus, obrigado por mais esse culto e que o Senhor possa abençoar cada jovem, cada adolescente que nos assiste neste momento, Pai. Abençoe, Senhor, esta noite, abençoe o lar de cada um. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Para darmos continuidade, eu tenho 2 avisos aqui. O primeiro é que no próximo sábado, o culto também será online. E o segundo é que se você, jovem, adolescente, tem alguma dúvida, mande lá no nosso grupo, que assim o pastor estará respondendo na rádio, no programa Jovem pela Verdade. E esses são os 2 avisos. E para darmos continuidade, assim, eu convido o Ministério de Louvor. E em seguida a palavra está com o irmão Kevin. Boa noite, jovens. Motivo mesmo de alegria estarmos na casa do Senhor para adorarmos o nome dEle. E peço que você que está em casa, que está ouvindo e vendo este culto, que possa mesmo estar assim louvando e engrandecendo o nome do Senhor onde você estiver também. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, Eu não preciso ser reconhecido por ninguém.
minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que encobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta, Tua presença é meu prazer.
Uma boa noite a todos os jovens e adolescentes que estão nos ouvindo neste momento, estão nos assistindo. Eu convido a todos que possam estar abrindo a Bíblia no livro de Daniel. O livro de Daniel, capítulo 1, nós estaremos meditando nesta noite, essa pequena porção da palavra de Deus. O livro de Daniel nos traz muitos ensinamentos, principalmente é muito comum ver meditações neste livro para jovens, né? Vamos estar fazendo uma leitura no capítulo 1, do versículo 8 até o versículo 15. Capítulo 1, versículo 8 ao 15 diz assim: Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus e amado Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, pelos louvores que podemos entoar ao teu santo nome. Neste momento, ó Pai, nós te pedimos a tua direção, o teu auxílio, Senhor. Que tu venha ser conosco, esteja nos abençoando, usando-nos, Senhor, da tua boa vontade, da tua boa mão, Senhor, nos livrando do erro e sendo, Senhor, com cada jovem que estará ouvindo esta meditação e que possam refletir, Pai, na tua palavra, possam examinar a si mesmos, ó Deus, de acordo com a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo é o que te pedimos e agradecemos. Amém. O livro de Daniel, como eu falei, ele é um livro bastante usado para meditações para jovens. É comum a gente ver pregadores usar este livro, né, como base para trazer mensagens para jovens. E esta noite nós estaremos meditando neste livro. O livro de Daniel, ele narra num período difícil do povo de Israel. Porque o povo ele estava cativo na Babilônia, né? Tinha sido levado pelo rei da Babilônia, e o povo estava lá como prisioneiro. Deus havia entregado eles nas mãos do rei Nabucodonosor para que eles pudessem, como consequência dos pecados deles, né? Pois eles haviam deixado de ouvir a voz de Deus, eles tinham deixado de seguir as ordens de Deus. Então Deus entregou o povo de Israel para o rei da Babilônia, Nabucodonosor. O profeta Jeremias, no capítulo 24, ele narra os motivos pelos quais Deus entregou Israel para passar 70 anos cativos na Babilônia. Então, quando o povo de Israel foi levado cativo, né, nesse período aqui, o capítulo 1, no início do capítulo 1, narra que o rei Nabucodonosor ele manda que fossem escolhidos alguns jovens para que pudessem servi-lo. Né? Esses jovens eles tinham que ser, se a gente for aqui no versículo 4, no versículo 4 diz: os jovens eles deveriam ser sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então esses jovens eles deveriam ser escolhidos a dedo, né? Podemos dizer assim, selecionados para que pudessem servir ao rei lá na Babilônia.
E esses jovens, eles precisavam ser também da linhagem real do povo de Israel e da linhagem dos nobres, né? Ou teria que ser da linha real ou da linhagem de nobres de Israel. E que eles fossem especificamente de boa aparência e inteligentes, como diz no capítulo 4. É interessante a gente ver nesse texto, porque a gente pode ver aqui jovens israelitas que eles foram levados para uma terra estranha que não era o lar deles. Eles também receberam ordens, logo nos versículos que nós lemos, eles receberam ordens de um rei que não era o rei deles. E de acordo com esse pensamento, de que eles estavam numa terra estrangeira, onde eles não era a terra deles, onde não era o lar deles, e eles estavam recebendo ordens de um rei que não era o rei deles. Nós vamos ver as atitudes desses jovens diante de uma ordem contrária à sua fé, uma ordem contrária ao que eles tinham aprendido, né? Nós vamos ver quais atitudes eles tomaram. E a primeira que nós podemos ver é a atitude de Daniel para com ele mesmo. Após receber a ordem, né, que o chefe dos eunucos recebeu essa ordem do rei para que ele pudesse, que os jovens que fossem trazidos comessem das finas iguarias do rei e bebessem do seu vinho. É importante ressaltar que nessas finas iguarias do rei existiam alimentos que o profeta Moisés, quando ele escreveu leis e comidas que os israelitas deveriam comer e comidas que eles não deveriam comer. Então, no meio dessas finas iguarias, existiam alimentos que os israelitas não poderiam comer. É importante a gente saber disso, porque às vezes a gente não sabe por que exatamente Daniel rejeitou comer, né, das finas iguarias do rei. A atitude de Daniel para com ele mesmo. Quando ele recebeu esta ordem do rei, que essa ordem vinha direto do rei, para que todos os que vieram da Babilônia, né, todos os que vieram de Israel, estavam cativos na Babilônia, comessem das finas iguarias do rei e bebessem do seu vinho. Qual a atitude dele, né? A atitude de Daniel para com ele mesmo. Essa foi a primeira atitude dele. Vamos aqui no versículo 8, que diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Essa foi a primeira atitude de Daniel. Uma atitude que ele tomou para com ele mesmo, no seu íntimo. Ele, quando recebeu essa ordem, ele tomou essa atitude primeiramente no seu íntimo, no seu coração. Ele era conhecedor das leis de Deus, assim como todos os outros que foram levados para lá. Os outros que foram junto com eles, todos eles conheciam as mesmas leis que Daniel conhecia. Daniel, ele tomou na sua mente, no seu consciente, ele decidiu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Com certeza, tinham coisas muito gostosas naquela mesa, né, para ele poder se alimentar. Coisas que aos olhos seriam atrativas, né? Tanto é que nós podemos ver que o texto narra que somente Daniel e seus amigos não se contaminaram. O texto narra que só eles 4 resolveram firmemente não se contaminar. Então, nós, trazendo para os nossos dias, nós temos, primeiramente, lembrando do que eu falei na introdução, nós estamos aqui numa terra onde não é o nosso lar. Se a gente for trazer para os nossos dias, o crente, o jovem crente, ele não está na terra onde é o lar dele. A Bíblia diz que o nosso lar é no céu, com o Senhor. Nós estamos aqui de passagem. E essa terra onde nós estamos oferece muitas coisas que são atrativas, né? Que realmente, se nós não tivermos a firme convicção da nossa fé, de tomarmos a certeza, a firmeza de manter a nossa posição, nós com certeza também estaremos assim caindo, né, no que o mundo tem a nos oferecer. A segunda atitude que nós podemos ver nesse texto, a primeira foi de Daniel, uma atitude que ele tomou em si mesmo, né, que ele tomou uma atitude em seu coração. A segunda atitude é uma atitude externada, é uma atitude externa. Após ele decidir firmemente que ele não se contaminaria,
Daniel, ele externa essa firmeza dele, essa convicção, e ele toma a seguinte atitude na parte B do versículo 8. Então, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Então, a atitude dele agora foi de buscar um meio, né, de não se contaminar, de não infringir as leis e costumes que ele seguia como israelita. E a atitude dele foi de agora ir com o chefe dos eunucos e pedir para ele que ele livrasse ele de precisar comer daquela comida e beber do vinho, né? E aí nós também devemos agora trazer para os nossos dias, porque Daniel ele tomou uma atitude extremamente corajosa. Primeiro, porque a ordem veio do rei, né? E se veio uma ordem do rei, o que muitos fazem, né, é logo abaixar a cabeça e sim, Senhor. Mas Daniel teve uma atitude extremamente corajosa, porque era algo contra a fé dele. Era algo que vinha contra as ordens do Deus dele, o Deus de Daniel. Então ele teve que tomar essa atitude corajosa. E a gente também, quando nós vermos o mundo nos oferecer, o mundo nos ordenar, porque nos tempos em que vivemos, o mundo, a mídia, eles praticamente impõem sobre nós como nós devemos viver, né? Que nós devemos viver do jeito que eles consideram certo. Mas nós devemos ter coragem, como Daniel teve, de buscar não se contaminar com as coisas que o mundo nos oferece. E quando Daniel fez esse pedido ao chefe, Deus, ele agiu de misericórdia com Daniel. E essa misericórdia nos leva ao terceiro ponto, que é as consequências das atitudes, né? Através da primeira atitude que Daniel tomou em si mesmo, né, no seu coração, de manter a sua posição, de manter a sua convicção, ele depois externou essa atitude, né, indo ao chefe para pedir que não comesse, né, que não se contaminar. Ele agora tem as consequências dessas atitudes, que a primeira consequência está logo no versículo 9. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia. A misericórdia de Deus, ela é inesgotável. Ela é superabundante em nossas vidas, e Deus, ele tem demonstrado a sua misericórdia, nos livrando até mesmo dessas coisas que o mundo nos oferece. Ele sempre nos dá uma possibilidade de sair, né, de não se contaminar com as coisas que o mundo nos oferece. Então, a primeira consequência é as misericórdias. E a segunda consequência, que eu marquei aqui também, são as bênçãos de Deus. Se nós formos aqui no versículo de número 17, nós podemos ver aqui que Daniel e seus amigos, eles receberam bênçãos em seus corpos. Nós podemos ver aqui que, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. E também nós podemos ver que quando o rei mandou chamar todos os jovens, né, para poder escolher qual deles iriam servi-lo, Daniel e seus amigos foram os que mais se destacaram, 10 vezes mais do que todos os magos e sábios do reino. Então, Deus abençoou grandemente eles por causa da decisão que eles tomaram, por causa da atitude que eles tomaram. Jesus, só para concluir essa breve meditação, Jesus, ele, em sua palavra, ele faz uma oração, a oração sacerdotal nos evangelhos, e ele diz assim, né, eles não são do mundo, como eu também não sou. Então, o que é que Jesus está dizendo, né? Ele está orando aqui pelos discípulos dele, né? E nós não somos desse mundo. Como eu falei na minha introdução, nós não somos desse mundo, nós estamos aqui de passagem. O nosso lar é no céu. E como Daniel e seus amigos, junto com os demais, eles foram levados a uma terra em que eles eram estranhos, né? Que eles não eram dali, o Senhor também disse que nós não somos desse mundo.
Os israelitas, eles receberam ordens daquele rei que não era o rei deles. E trazendo para os nossos dias, nós recebemos também coisas que o mundo quer nos obrigar, né, a fazer. Coisas que a mídia, ela tenta nos convencer que é certo. A mídia hoje em dia, ela tenta nos convencer a coisas que a Bíblia é totalmente contrária, mas a mídia quer empurrar na nossa cabeça, na nossa mente, que é certo. Porém, a Bíblia nos diz totalmente o contrário. E nós devemos, né, sempre buscar ter essas atitudes que Daniel teve. Daniel e seus amigos, eles permaneceram firmes e Deus usou de misericórdia para com eles e os abençoou. Essa também é uma lição muito importante que nós devemos ter. Quando nós tomamos atitudes de nos manter firmes na palavra de Deus, Deus, ele age de misericórdia, nos dando portas para fugir do pecado, para fugir da desobediência e que nós possamos obedecer a Ele. E assim também nós devemos permanecer firme na fé, na palavra, e nós devemos orar a Deus constantemente, pedindo de Deus misericórdia, para que Ele possa nos livrar, né? Livrar de situações como essas, né? Livrar de situações que tentem nos levar a cambalear para o mal, mas que nós possamos nos manter firmes. E Deus certamente Ele vai nos abençoar. A bondade de Deus, a palavra de Deus diz que Ele tem o costume de nos abençoar. Vamos orar, agradecer a Deus por esta meditação, que nós possamos ser como Daniel e seus amigos, tomarmos decisões firmes com base na nossa fé, com base na palavra de Deus, e que Deus possa ter misericórdia e nos abençoar. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por esta meditação, ó Deus, e que nós possamos refletir, possamos procurar aplicar em nossos corações, ó Deus, que o Teu Santo Espírito venha aplicar a Tua palavra em nossos corações, que possamos buscar viver, Senhor, a Tua palavra verdadeiramente, Senhor, como jovens que tenham a firme convicção, ó Deus, da Tua palavra, das Tuas ordens, ó Deus, e que não possamos, ó Deus, não nos deixes, ó Deus, desobedecer a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo é o que te pedimos e agradecemos. Amém.